Quando encaramos a imensidão do cosmos, repleto de incontáveis estrelas, é curioso perceber que uma, em especial, é quem dita o ritmo da nossa existência: o Sol. Ele parece imóvel, silencioso, eterno. Mas o Sol é tudo menos estático. Dentro dele, a cada segundo, milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em energia pura, a força que sustenta toda a vida na Terra. O que pouca gente sabe é que essa estrela, responsável por cada amanhecer, um dia vai morrer. E o fim dela será tão espetacular quanto a sua origem. Mas o que realmente acontece dentro do Sol? Como o seu interior forja o calor que nos mantém vivos? E o que acontecerá quando seu combustível acabar? Nesse vídeo, vamos responder a essas e muitas outras perguntas. Juntos, desvendaremos todos os segredos da estrela que comanda nosso sistema solar. Nosso Sol nasceu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, fruto da contração gravitacional extrema de uma imensa nuvem de gás e poeira. Essa nuvem, chamada nebulosa solar, colapsou sob o próprio peso, formando uma esfera incandescente que acenderia o coração do nosso sistema solar, o Sol. Neste processo, o Sol reteve 99,8% da massa disponível. A pequena parcela que sobrou deu origem aos planetas e todo o sistema solar como conhecemos. O que nasceu ali não foi apenas uma estrela comum, mas uma fornalha cósmica, composta de hidrogênio e hélio, onde a pressão e a temperatura atingiram níveis inimagináveis. Mas para entendermos o Sol, precisamos atravessar suas camadas, da fornalha do núcleo até a coroa que toca o espaço, e descobrir como essa estrela aparentemente tranquila é, na verdade, um organismo vivo e em constante transformação. Basicamente, o Sol é formado por 7 camadas: núcleo, zona radiativa, zona de convecção, fotosfera, cromosfera, região de transição e coroa. Iniciaremos nossa jornada do centro da estrela, o núcleo. Uma região onde a matéria existe em estado de plasma e as pressões são tão intensas que os átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio. Esse processo de fusão nuclear é a fonte de toda a energia solar, um ciclo que transforma cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo, liberando uma quantidade imensa de luz e calor. A temperatura ali chega a 15 milhões de graus Celsius, e a densidade ultrapassa 150 gramas por centímetro cúbico. Para comparação, uma simples colher de chá do material do núcleo solar pesaria mais do que um carro. A segunda camada é a zona radiativa, onde a energia gerada pelo núcleo se propaga para fora, na forma de radiação eletromagnética, uma região onde os fótons são constantemente absorvidos e reemitidos em um caminho caótico e lento. Para entender esse caminho, pense no fóton como uma pessoa, tentando andar em meio a uma multidão. Cada fóton pode levar até 170 mil anos para atravessar essa camada, ricocheteando bilhões de vezes antes de alcançar as partes mais externas do Sol, um verdadeiro labirinto de luz. A zona de convecção é a terceira camada. Quando a energia chega aqui, o processo muda radicalmente. A temperatura cai abaixo de 2 milhões de graus Celsius e o plasma passa a se mover em imensas bolsas, chamadas bolhas de convecção. As bolhas sobem e descem, como a água fervendo em uma panela. Essas correntes de plasma carregado geram e moldam o campo magnético solar, o responsável por fenômenos como manchas solares e erupções magnéticas que se projetam na coroa. Agora que já conhecemos a parte interna do Sol, seguimos rumo às suas camadas exteriores, a atmosfera solar. Chegamos na fotosfera, a superfície visível do Sol. É o ponto onde a luz finalmente escapa para o espaço. Essa camada que vemos quando olhamos diretamente para o Sol. Embora pareça sólida, é apenas uma camada de cerca de 400 quilômetros de espessura, com temperatura média de 5.500 graus Celsius. É aqui que observamos os grânulos solares, resultado do movimento convectivo do plasma da camada inferior. Junto aos grânulos, também vemos as manchas solares, regiões mais frias e escuras.
foi observando a posição das manchas solares que ficou claro para os cientistas que o Sol gira em torno do próprio eixo. Acima dela está a cromosfera, uma faixa avermelhada que é visível durante eclipses solares totais. Aqui, a temperatura sobe de 5.500 para 20.000 graus Celsius, e colunas de gás quente chamadas espículas se erguem a até 8.000 quilômetros acima da superfície. As espículas duram poucos minutos e atingem velocidades superiores a 100 quilômetros por segundo. É aqui também que vemos as belíssimas explosões solares. Essa camada é constantemente esculpida pelas linhas do campo magnético solar. Logo depois, encontramos a região de transição, uma faixa extremamente fina, onde a temperatura salta abruptamente de 10.000 para 1.000.000 de graus Celsius, um ponto de virada entre a cromosfera e a coroa. Acima dela se estende a coroa solar, uma imensa atmosfera tênue que se projeta por milhões de quilômetros no espaço e pode atingir 2 milhões de graus Celsius, sendo 500 vezes mais quente que a superfície do Sol. O motivo desse aquecimento extremo ainda é um dos grandes enigmas da física solar. A coroa é também a origem do vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas que se espalham a 400 km por segundo, formando uma vasta bolha magnética, a heliosfera, que envolve todo o sistema solar. A heliosfera é uma gigantesca camada que protege todo o sistema solar da radiação interestelar do universo. A superfície do Sol está longe de ser calma. Ciclos de 11 anos marcam períodos de intensa atividade magnética, com o aparecimento de manchas solares, erupções e ejeções de massa coronal, explosões que lançam bilhões de toneladas de plasma no espaço. Hoje, o impacto do Sol se manifesta em interferências em satélites, sistemas GPS, comunicações de rádio e até na rede elétrica terrestre. Atualmente, estamos no ciclo solar 25. Iniciado em 2019, deve atingir seu pico em 2025, e cientistas da NASA e da NOAA monitoram diariamente a atividade solar para prever possíveis distúrbios no clima espacial. O Sol, que parece tão estável e eterno, é na verdade uma força viva, pulsante e imprevisível, e apesar de compreendermos suas camadas e ciclos, ainda há muito que ele esconde sob sua luz. Mas o que o futuro reserva para essa estrela que sustenta toda a vida da Terra? O que acontecerá quando sua energia finalmente começar a se esgotar? O Sol, que há bilhões de anos alimenta a vida na Terra, está apenas na metade da sua jornada cósmica. Com cerca de 4,6 bilhões de anos de idade, ele ainda possui aproximadamente outros 5 bilhões de anos de estabilidade antes que seu combustível, o hidrogênio do núcleo, comece a se esgotar. Nesse momento, o equilíbrio que mantém a estrela em perfeita harmonia será rompido. Quando isso acontecer, o Sol expandirá de forma colossal, transformando-se em uma gigante vermelha. Seu brilho aumentará centenas de vezes, e seu raio se expandirá tanto que engolirá Mercúrio e Vênus, e talvez até a Terra. O calor extremo vai evaporar os oceanos, derreter rochas e desintegrar qualquer vestígio de vida. Esse será o ato final da estrela que um dia nos deu origem. Mesmo após sua morte, o Sol continuará a exercer influência. Seu campo gravitacional manterá os planetas sobreviventes em órbita, e a sua luz residual ainda brilhará como um eco luminoso no espaço, lembrando a todos que, um dia, ali existiu uma estrela que sustentou mundos inteiros. A história do Sol é, ao mesmo tempo, um ciclo de criação e destruição. Ele nasceu do colapso de uma nuvem cósmica, deu origem aos planetas e, um dia, retornará sua matéria ao espaço, permitindo que novas estrelas e sistemas solares surjam de seus fragmentos. O Sol que hoje aquece nossas manhãs, um dia será apenas uma lembrança distante, um ponto de luz apagado entre bilhões. Ainda assim, é impossível não se maravilhar com a sua trajetória. Uma estrela comum, mas que, por um acaso cósmico, tornou possível a vida e a consciência que agora o observa. Olhar para o Sol
é olhar para a história do tempo, da vida e do futuro do universo. Uma lembrança de que, mesmo as forças mais poderosas, um dia também se apagam.